para a quarta pergunta, seria algo um pouco mais relacionado ao seu livro, né? Tem aquele Comigo, uma leitura que está no primeiro link da descrição, recomendo bastante a todos, né? E porque isso aqui toca no seu pensamento, essa pergunta, porque é explicitado na introdução, e você depois vai fomentando um pouco mais essa questão de olhar para dentro, no sentido que a pergunta é: você poderia citar noções comuns que acabam caindo ou derivando na gnose? Por, como você mesmo diz no seu livro, é uma questão ontológica. E assim nós precisamos fazer esse exercício interno de ver se por acaso nós mesmos não somos um pouco gnósticos ou muito gnósticos nas nossas concepções, né? Perfeito. Esse livro, né, sobretudo esse primeiro artigo que você citou, Luigi, o que eu quis fazer, né? Que o leitor ele tivesse uma identificação com o autor e uma pessoa que sofreu das influências das quais está falando. Então, como que eu fui percebendo o movimento gnóstico mais na prática, mais na rotina, né, através, assim, de uma revolta, como eu disse no início, e do problema do mal. Por que que existe o sofrimento? Por que que, aonde eu olho, eu só vejo sofrimento, traições, desilusões, decepções, eu vejo muita gente sofrendo. Então, quer dizer, coisas que acontecem na nossa vida, uma grande perda, que você pode ter aquele momento de revolta, meu Deus, por que me abandonastes? Então, naquele momento, você tem uma certa experiência de revolta contra toda a ordem do real, onde você tem um momento de negação da realidade. Você tem realmente um dessabor com a realidade. Então, naquele momento, você pode ter uma experiência mais imediata, que é uma negação do ser, você só não está conseguindo conceituar, mas você está vivendo aquilo. Aquilo não está passando ainda pelo crivo, né, do seu raciocínio, da sua razão. Você está tendo uma atitude perante o real que manifesta essas proposições gnósticas mesmo que você não saiba. Isso pode acontecer com todos nós. É isso que eu coloco no livro, né, que assim, que por mais que nós possamos entender esse núcleo da gnose ou diversos movimentos gnósticos, ao fim e ao cabo nós precisamos sempre fazer aquele bom exame de consciência, para ver se nós não temos influências de todos esses pensamentos dos quais nós estamos estudando na nossa vida concreta e nos acontecimentos da vida concreta. E aí que eu coloco, né, a importância, nesse livro, a importância do joelho no chão, a importância dos sacramentos, a importância de uma vida de virtudes, a importância de um estudo minucioso da vida dos santos, da vida dos mártires, né, e essa prática realmente espiritual, né, para que a gente possa, né, assim, poder compreender melhor. Porque os momentos, né, de revolta, ou de negação, ou de extrema tristeza e desânimo, eles podem acontecer, é a nossa condição. Então nós estamos todos expostos a ter, assim, experiências gnósticas. Não que nós sejamos formalmente gnósticos. Então eu vi essa importância, Luiz, de colocar nesse livro. Assim, então, gente, assim, ao compreender cada vez mais através da cultura, através de uma vida intelectual, não acho que nós não estamos debaixo dessa chuva. Porque nós podemos nos molhar sim nisso aí. Mas quanto mais você consegue compreender, mais você tem uma vida de oração, para não cair no erro do eruditismo, né? Porque assim, não, eu só adquirir uma alta cultura que você está salvo. Opa, pera lá. A chance de você cair numa gnose ainda mais profunda é muito grande. Então, vida intelectual pressupõe vida de oração, exame de consciência, prática efetiva e constante dos sacramentos, para que você possa aí sim ter uma compreensão melhor do que está acontecendo na sua própria vida. Esse é o método próprio de Santo Agostinho, né? O método que ele nos ensina do que? Da biografia. Aquela narrativa da sua própria vida, perante, né, ao tentar sempre caminhar ao lado de Deus no estado de graça. Não fechar as portas para a graça. Então isso é essencial. Nenhum católico pode se esquecer disso. Ainda mais nos tempos de hoje, que nós somos, assim, desde todas as épocas históricas, hoje em dia nós somos tentados de maneiras cada vez mais, assim, absurdas. O mundo joga na nossa cara hoje as tentações, uma atrás da outra. Então você tem, como tudo, né, na ação gnóstica, você tem aqueles que romantizam aquilo que está acontecendo hoje no mundo, achando mil maravilhas, e aqueles que se revoltam contra o que está acontecendo, uma revolta moral, uma imoralidade fora do comum nos dias de hoje. Então tendem a abraçar visões e proposições gnósticas sem muitas vezes saber. Um exemplo que eu gostei de pontuar aqui, né? A sua colocação foi muito boa. Agora, algo que eu mesmo vi, pelo menos em diversas ocasiões, que, por exemplo, muitas pessoas hoje já não distinguem
o que é a realidade do que é a ficção. E isso eu diria, sobretudo, porque as pessoas estão muito vidradas em telas. Então, eu falo, por exemplo, de casos de pessoas com que eu já convivi, que eu já conheci, e que elas não sabiam distinguir, ou ficavam pelo menos confusas com as narrativas, as doutrinas que eram passadas nos filmes modernos. Por exemplo, o Inception, ou Donnie Darko, ou outros filmes que você vê que eles têm uma pegada bem gnóstica mesmo, os filmes do Guilherme Del Toro, aquele Labirinto do Fauno, e a pessoa vê aquilo, vê aquela estética, vê uma doutrina subliminar que é passada, e ela fica triste, fica meio que sem um sentido da vida. E, ou seja, ela pode nem estar compreendendo formalmente o que é passado, porém essa narrativa da gnose, que normalmente tende também ao niilismo, já está regendo as emoções dela, pelo menos. E depois a razão, que ela fica confusa. Exato. Exatamente, perfeita colocação. E o que nos leva nos dias de hoje, Luiz, ao que eu também tenho trabalhado bastante, que é a questão do transhumanismo. É que, assim, as pessoas acham que hoje o transhumanismo é apenas essa questão da robótica, né? Os robôs vão dominar a humanidade. Não. O transhumanismo, sobretudo, é uma revolução na psique. É essa revolução que bem você disse. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo hoje completamente transhumanista. É essa revolta constante contra a natureza humana. Repare, assim, muitas pessoas das quais nós convivemos, seja no trabalho, faculdade, até mesmo dentro das paróquias, você vê uma linguagem e um modo de ser ali que está completamente condizente com a revolução. Ou seja, é uma negação completa, é uma coisa que as pessoas estão fugindo de fato para o mundo da ficção, ou das palavras do Zuckerberg, para o mundo do metaverso. As pessoas estão vivendo hoje no mundo artificial e elas não estão percebendo. Muitos católicos hoje estão presos nesse mundo e não estão conseguindo distingui-lo ou se revoltam contra ele, o que cai no outro ramo da gnose. Ou seja, alguns católicos querendo beber em fontes guenonianas, tradicionalistas, dogmistas, porque se viram diante da crise da igreja, da crise do clero, da crise disso, crise daquilo, problemas pessoais e tudo fez com que abraçassem isso. Então é por isso que eu pontuo muito essa questão da biografia, do exame de consciência e por aí vai.